E ainda para falar sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento saudável das crianças, nós vamos conversar aqui no estúdio com a nutricionista, professora doutora Fabíola Nejar, justamente para trazer mais informações e te incentivar a praticar este gesto e também a doar leite materno, caso você esteja nestas condições. Doutora, eu queria te agradecer para a gente falar de um assunto tão importante, né? Não é verdade, João? É um prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu não consigo falar não para um assunto que é do meu coração e tão necessário para a saúde pública. É um prazer, muito obrigada. A gente está no Agosto Dourado justamente pela importância que esse assunto tem, né? É verdade que a criança, até os 6 meses, ela tem a necessidade de ser alimentada exclusivamente com o leite materno? É verdade, é muito verdade isso. Vários estudos epidemiológicos comprovam a importância desse leite, do leite dessa mãe para essa criança especificamente se desenvolver e crescer de maneira adequada. São inúmeros esses estudos que vão mostrando que quando a criança recebe o leite da sua própria mãe, ele vem com todos os nutrientes que essa criança vai precisar para um bom desenvolvimento físico, né, e cognitivo, além dos aspectos emocionais, né? O ato de amamentar traz com ele o contato pele a pele, o cheiro dessa mãe, a voz dessa mãe, esse olho no olho, que faz essa criança se sentir cada vez mais acolhida e essa mãe cada vez mais fortalecida para nutrir essa criança para a vida. Doutora, existe um período ideal para fazer o desmame? Eu até brinco com essa questão porque eu tenho uma prima que mamou até os 8 anos e ela é a mais rica da família, viu? A gente até brinca com essa situação, mas qual que é o período ideal? Então, na verdade, isso vai depender muito desse binômio mãe e filho, esse tempo que eles é que tem que determinar ali. Se tiver bom para o bebê ou para a criança, quando ela é mais velha, e se tiver bom para essa mãe, né, é isso que é o tempo ideal. O fato é que, nos estudos, a gente sabe que a amamentação de maneira exclusiva, ou seja, só leite até 6 meses e continuado até 2 anos ou mais. A gente tem, sim, alguns casos em que esse período perdura e tudo bem se tiver bom para os dois lados, mas a gente pode fazer esse processo, né, da introdução oportuna de outros alimentos, que a gente também chama de desmame, a partir do 6º mês de vida, que a gente começa a ofertar e precisa ofertar alguns nutrientes, porque de fato o leite materno por si só ele não basta para uma criança a partir dos 6 meses, ele precisa ser complementado. Essa complementação vem com a comida que a família tem acesso, que ela coloca na mesa e a manutenção desse leite. Esse tempo é um tempo que tem que ser determinado para cada criança ou crianças, dependendo do número de crianças que nasceram daquele primeiro parto, com essa mãe. Eles é que determinam esse tempo. Doutora, a gente sabe, né, que existem os bancos de leites porque tem mães que têm dificuldade de amamentar. Mas vou fazer uma pergunta bem genérica. Toda mulher, ela pode amamentar? Sim, toda mulher, assim, para a gente pensar no genérico, tem condições para a amamentação. É lógico que isso não é fato na prática, porque o ato de amamentar é essa misturinha entre as questões biológicas e as questões culturais que a gente vive em cada ambiente, né, dessa mulher que é puérpera e que vai amamentar. Então, elas podem e elas dependem dessas questões biológicas e algumas questões culturais para essa amamentação se efetivar. E em quais casos a criança precisa de uma doação? Então, na verdade, hoje os bancos de leite, eles recebem o leite, esse leite é pasteurizado e eles ofertam em primeira mão para as crianças prematuras que estão hospitalizadas, porque essas crianças é que precisam ali de imediato desse leite. É comum, às vezes, a mulher que teve alguma complicação nesse parto, esse bebê que nasceu de maneira precoce, ela ter mais dificuldade na produção mesmo desse leite diante de todo o estresse que ela vivencia com uma criança que precisa de uma UTI assim que nasce. Então, o banco de leite oferta para essas crianças e outras crianças, quando ele tem estoque, que por algum motivo a mãe não consegue amamentar. Ela pode estar, por exemplo, com alguma questão biológica e ela não tem essa produção, ela pode ter uma doença ou estar em tratamento de alguma doença cujo medicamento impede
ela de amamentar. E esse leite pode ser, então, ofertado para essa mulher, né, entregar para esse filho. É lógico que ele seria o melhor produto, mas alguns bancos de leite a gente não tem reserva para essa distribuição muito ampla. Então, se concentra nas crianças que estão internadas nas UTIs, nos hospitais. Esse leite ele acaba beneficiando tanto a criança, essa doação, quanto a mãe do bebê. Ao receber isso aí, a própria mãe vendo a criança sendo alimentada, esse ato de carinho, ele pode fazer a mãe se colocar numa condição de afeto e aquilo ali gerar o leite nela? Então, pode. Na verdade, tem um trabalho bem bonito, assim, de mulheres, por exemplo, que não gestaram e fizeram uma adoção. E elas conseguem amamentar. Então, existe, sim, essa relação de contato, de pele a pele, de desejo e de uma demanda ali, que esse biológico começa a produção desse leite ou recomeça, né? É uma questão de relactação. Ela estava amamentando, aí por uma questão de estresse ela deixou de amamentar e ela consegue amamentar de novo. Ou ela nunca amamentou, ela adotou uma criança. E aí nessa condição do contato pele a pele, desse olho no olho, desse cheiro do bebê, ela sim consegue amamentar. Doutora, uma mulher que teve o período gestacional dela ok, certinho, correto, mas ela no parto, ela teve algum problema. A criança nasceu. Isso pode gerar falta de leite na mãe? Isso pode gerar falta de leite na mãe. A mãe, ela tem, nesse puerpério imediato, ela oferece para o bebê normalmente colostrum. Esse contato no puerpério imediato, pele a pele, é fundamental. Essa primeira meia hora, ou esse início ali da vida, nesse toque bebê e mãe, olho no olho, cheiro e a voz, favorece o que a gente chama de apojadura, que é essa descida do leite, que é liberado pelo hormônio chamado ocitocina. Então, se o parto teve algum trauma físico ou mesmo emocional, essa apojadura retarda, ela demora a vir. E, em média, a gente tem 72 horas, são 3 dias para esse leite descer. Mas, dependendo do estresse que ela viveu ali, de novo, ou um estresse físico ou emocional, essa apojadura pode demorar a acontecer. Então, uma dica é essa: faz contato pele a pele no início da vida, ali, na sala de parto. E aí sim, depois disso, a apojadura fica mais presente. E aí vai fazendo esse contato com o bebê e relaxamento para ela poder ter a apojadura e a amamentação conseguir ser efetivada. Doutora, queria te agradecer. Imagina, um e prazer. já deixar o convite para outras vezes a gente vir aqui para falar desse assunto que é de extrema importância, né? Com o maior prazer, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Então tá certo, obrigado. E a seguir no Jornal Setorial, você que é estudante está em busca de uma vaga de estágio. O CIEE está com diversas oportunidades aqui na região e ainda tem reportagens sobre a importância da leitura. Você tem esse hábito? Veja só os benefícios depois do intervalo. A gente volta já já.